Beleza, minha gente estudiosa. Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da FASE 2020-1, a questão de física elaborada pela banca da Fundep, pessoal. Essa questão aqui, eu vou ser bem sincero para vocês. Eles fizeram uma coisa assim, eles tentaram trazer uma situação, mas eu acho que assim, quem já sabia o experimento, quem já conhecesse o experimento, ia responder a questão na mesma hora. Agora, quem não conhecia o experimento e que dependia das informações do texto para entender o experimento, sinceramente, não entendeu muita coisa não. Então, quem já conhecia o experimento, beleza, vai achar de repente a questão até fácil. Agora, quem nunca viu esse experimento, quem não lembrava desse experimento, vai achar que está faltando coisa no texto. E meio que está faltando mesmo, tá bom? Então ele fala assim, olha só. Juliana, tentando criar um brinquedo divertido para seus sobrinhos, encontrou indicações de como construir um experimento conhecido como Anel de Thomson. Anel de Thomson. Se você digitar no YouTube Anel de Thomson, você vai achar vídeos desses experimentos, com certeza, tá? Nesse experimento, são utilizadas uma bobina, tá aqui uma bobina, que é um fio de cobre enrolado, tá? Um fio de cobre isolado e enrolado, tá? Uma bobina, uma haste encaixada no centro da bobina, então eu tenho uma haste aqui, uma haste que ele não falou qual era o material dessa haste, tá? Onde repousa um anel. Então, aqui ele botou a haste, tá? A haste está aqui, o anel está aqui, repousado aqui num prego. O anel está parado aqui por alguma coisa, Na montagem do dispositivo, Juliana se inspirou na figura encontrada em um blog, que é essa figura que está aqui. Praticamente o que ele tinha que explicar, diz ele que explicou, tá bom? Na sequência, ele fala assim, considerando que a foto da figura foi tirada assim que o dispositivo foi acionado, conclui-se. Bom, qual é a figura antes, qual é a figura depois? O troço subiu, o troço desceu. O cara colocou a foto lá, não explicou o que é a foto, tá? Não explicou o que é a foto. O que na verdade acontece? Quando está a bobina desligada, o anel fica repousado aqui. Quando a bobina liga, o anel fica meio que flutuando. O anel fica meio que flutuando assim, aqui. O anel está flutuando aqui. Na verdade, pessoal, esse experimento, ele se dá pela indução magnética, pela indução eletromagnética. E aí ele vai falar assim, considerando que a foto da figura foi tirada, assim que o dispositivo foi acionado, então aqui é o dispositivo desligado, aqui é o dispositivo acionado, que era isso que ele deveria ter falado, conclui-se que quando a corrente elétrica na bobina, quando passa a corrente elétrica na bobina, ela funciona como eletroímã. Até aí tudo bem. Que ao ser ligado faz o anel saltar e fica flutuando até que se desligue o dispositivo. Bom, aí pessoal, repara que por que o anel saltou? Ele quer uma explicação. Então, na verdade, falar que a corrente elétrica na bobina funciona como um eletroímã, tá, você vai ter realmente a bobina ali gerando um campo magnético como se fosse um ímã com corrente elétrica, daí o nome eletroímã. Mas essa frase, ela não explica as coisas que aconteceram aqui. Mas, sinceramente, não seria uma frase absurda de você falar que a resposta está certa na letra A. Principalmente pela falta de informação que tem no texto, tá? Que em uma dada posição, ao ligar a bobina, o anel salta. Quando se inverter os polos da bateria que liga, o anel não saltará. Bom, olha só, na verdade, para essa situação aqui, se eu inverter ou não inverter os polos, a situação final vai ser a mesma. Mas por quê? Porque a experiência dele não se faz com corrente contínua, a experiência dele se faz com corrente alternada.
E se a experiência é com corrente alternada, não faz diferença se está desse lado ou desse lado. Então, não teria cabimento a resposta da letra B. Que o funcionamento do anel de Thomson não seria prejudicado se a bobina fosse substituída por ímãs com campo magnético mais intenso que o terrestre. Bom, pessoal, de novo, eu precisava de mais conhecimento do que é o experimento para de fato saber se isso aqui está certo ou errado. Então, olha só, na verdade, o que é o experimento? O experimento é o seguinte: liga-se a bobina a uma fonte de tensão alternada. A uma fonte de tensão alternada. O campo magnético criado por essa bobina, ele é um campo alternado. Ora é um campo que aponta para cima, ora é um campo que aponta para baixo. Ora é um campo que aponta para cima, ora é um campo que aponta para baixo. O fato do campo ser alternado faz com que apareça uma corrente elétrica induzida no anel. Então, o fato de ser uma corrente elétrica alternada, que gera um campo alternado, esse campo, sendo alternado, gera uma corrente induzida. A corrente induzida gera um campo que se opõe ao campo que lhe deu origem, tá? Então, como o campo gerado se opõe ao campo que lhe deu origem, você vai ter uma força de repulsão. E aí essa força de repulsão vai sustentar o anel. Essa força de repulsão vai sustentar o anel. E aí, pessoal, o que acontece? Então, essa corrente gera um campo magnético que se opõe ao campo magnético criado pela bobina. Isso chama-se lei de Lenz. É a lei de Lenz que explica isso, tá? E aí ele fala, assim o anel é sempre repelido pela bobina, provocando o salto. Mas tem que ser corrente alternada, e aí é que vem o segredo. Para que eu tenha indução de corrente no anel, o anel não pode ser de material isolante. O anel tem que ser de material condutor. E aí, olha o que está escrito na letra D de dado. A haste poderia ser de um material metálico ou de plástico? Sim, porque na verdade essa haste só está servindo de guia para segurar o anel lá em cima. Então, o material que for, a haste não vai fazer diferença. Pois a haste é utilizada apenas para manter o anel no lugar lá em cima, que deve ser metálico e centralizado. O anel tem que ser metálico, porque só se o anel for metálico é que vai ter o processo de indução eletromagnética. Então, meninos, concordo plenamente que faltaram elementos no enunciado para deixar isso aqui mais claro. Mas a única resposta que, de fato, traz uma coisa mais ou menos é a resposta da letra D. Beleza, galera? Valeu e até a próxima questão.